A Terra gira mesmo em torno do seu eixo? Se sim, como nós podemos comprovar isso sem sair da Terra? Ou seria a Terra plana? A gente sabe que o dia e a noite estão associados ao movimento de rotação da Terra. E essencialmente o que nós temos é a Terra, como a gente conhece, girando em torno do seu próprio eixo. Essa é a pintura que a gente conhece e dá origem ao dia e à noite. Na verdade, eu não vou montar o sistema solar aqui, estou mostrando o globo terrestre, para a gente ter uma noção. Existe uma inclinação, isso é importante, e aí nós temos o Sol, os outros planetas girando em torno do Sol. Tudo isso é relativamente bem conhecido e bem estabelecido para a comunidade ou para a sociedade como um todo. E em suma, a gente sabe então que o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo dá origem ao dia e à noite, ao passo que o movimento de translação da Terra em torno do Sol dá origem às estações do ano. E a pergunta-chave que surge é: como eu posso comprovar que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e a Terra não é plana? Essa pergunta foi respondida por Jean-Bernard Léon Foucault, um cientista francês, em 1851. E o que o Foucault fez? O Foucault realizou um experimento que hoje é conhecido como o pêndulo de Foucault, para demonstrar então o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Então um pêndulo, ele é constituído essencialmente, estou falando aqui de um pêndulo simples, ele é constituído essencialmente de um fio, no meu caso aqui um barbante, e uma massa fixa na sua extremidade. E quando eu coloco esse pêndulo para oscilar, ele forma um plano de oscilação, tá? Isso aqui é importante para a gente entender como demonstrar que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E no caso do pêndulo de Foucault, ele pegou um fio de aço que era fixado num ponto do teto da construção que ele utilizou naquela época, e ele tinha um grau de liberdade que ele podia oscilar em qualquer direção. Leia-se, o plano de oscilação do pêndulo, que eu acabei de mencionar para vocês, ele podia variar em qualquer direção, sem nenhum tipo de resistência ou atrito na extremidade na qual ele estava fixado. E esse fio de aço tinha 67 metros, era bem longo. E a massa suspensa na sua extremidade tinha 26 quilogramas. Quer dizer, era um pêndulo bem robusto para a realização do referido experimento. E o que acontece? O Foucault colocou esse pêndulo para oscilar e ele percebeu que o plano de oscilação mudava a sua direção. E aí surge a quintessência para a gente entender que a Terra gira sim em torno do seu eixo, e a gente consegue demonstrar isso sem sair da Terra, sem observar a Terra do espaço. E à medida que, na verdade, a Terra gira, para um observador que está na superfície da Terra, a gente percebe que o plano de oscilação ele vai alterando. E o que é interessante é que isso depende da posição que você está na Terra. Digo, se você estiver no hemisfério norte ou no hemisfério sul. E o fenômeno físico que dá origem a essa variação do plano de oscilação do pêndulo para um observador na Terra é chamado de força de Coriolis. Isso é uma força fictícia. Para quem tiver interesse, eu sugiro que consulte os livros que nós já mencionamos em vídeos anteriores aqui no canal, os livros de física básica. Ali tem uma descrição matemática que é relativamente simples sobre esse fenômeno tão interessante que dá origem a essa variação do plano de oscilação do pêndulo de Foucault. No hemisfério norte, o plano de
oscilação do pêndulo de Foucault, ele gira no sentido horário, quer dizer, o sentido de rotação do plano, ele é horário, do plano de rotação do pêndulo, já mencionei anteriormente, enquanto que no hemisfério sul nós temos exatamente o contrário, ele gira no sentido anti-horário. De quebra, com essa observação, o Foucault demonstrou que a Terra tem sim uma forma ou um formato esférico e a Terra não é plana, porque se assim fosse, nós não teríamos essa variação do plano de da direção ou do sentido de rotação do plano de oscilação do pêndulo de Foucault indo do hemisfério sul para o hemisfério norte, ou vice-versa. E tem uma peculiaridade também, eu deixo aqui como um desafio, o que acontece exatamente no Equador. O GIF que está sendo mostrado aqui ao lado, ele mostra exatamente a física, ele ilustra o que a gente está discutindo aqui, para a gente entender que a Terra gira sim em torno do seu próprio eixo. Então até aqui a gente aprendeu que, das lições de Foucault, do experimento de 1851, a Terra gira em torno do seu próprio eixo e a Terra tem formato esférico. E com isso, qualquer ideia negacionista, terraplanista fica super questionável. E para fechar, eu gostaria de mencionar que o Pêndulo de Foucault, ele também é o título de uma obra do Umberto Eco. Vou mostrar aqui a capa do livro para vocês. É uma novela, tem uma trama super bacana aqui, na qual aparece o Pêndulo de Foucault, aparece algumas referências ao Brasil. E eu não vou ser um spoiler, não vou contar o livro aqui para vocês, porque senão seria algo um pouquinho chato, né? Aproveito para mencionar que, relacionado ao Umberto Eco, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre a memória vegetal dos livros. É um assunto super interessante sobre esse grande escritor. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, curta, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude a gente a divulgar um pouquinho da ciência no público ou para o público mais amplo, de uma forma bastante bacana. A gente tem trabalhado para isso. Bons estudos, boa física, se cuidem e até a próxima.